Bom dia a todos, novamente. Vamos começar a nosso último conteúdo da disciplina de microcontroladores, que se refere à última unidade também, que são funções especiais, timers e interrupções, tá? Bom, se eu falar para vocês, aí eu quero consultar com vocês o que vocês sabem, tá? Se eu falar para vocês timers de um microcontrolador, o que vocês acham que seria? O chute é livre, pode chutar, gente, que eu não vou cair em cima, não. Nem ideia. Usa o clock. Ele usa. Digamos assim, atualmente, tá? Com o conhecimento de vocês. Se eu disser para vocês piscarem um LED com uma frequência não, com um intervalo de 1 segundo, como que vocês vão fazer isso? Atualmente. Colocando um delay de 1 segundo. Um delayzão ali. Mete o delay, perfeito. Tá? É a melhor estratégia? Não é. Tá? Inclusive, se vocês conversarem com programadores mais experientes e vocês falarem para eles que vocês estão usando delay, vai começar a sair sangue dos ouvidos deles. Ah, louca. Eles vão dizer que para vocês que essa não é uma estratégia muito ortodoxa, muito bacana. Por quê? Porque tu trava o teu código ali no delay. Ele obrigatoriamente vai ficar ali. A CPU fica impedida de fazer qualquer outra tarefa, tá? Ah, professor, mas tem a função milis que a gente pode utilizar. É uma boa opção. Mas tem uma outra coisa que vocês podem fazer, independente da função milis, independente da função delay, que é utilizar um timer. Como é que o timer funciona? O timer é um reloginho que fica contando a cada ciclo de clock. Cada ciclo de clock ele recebe, ele conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Qual é a utilidade de tu ter um periférico contando? Primeiro, ele não usa clock da CPU, porque ele é um periférico, ele funciona à parte. Tá? Segundo, você pode fazer como se fosse um timer de cozinha, em que você ajusta o timer ali e na hora que chega no momento certo que tu programou o timer, ele vai despertar. O timer do microcontrolador é a mesma coisa. Você pode programar ele para um determinado momento, ele estourar. E quando o timer estoura, ele chama, ou ele pode, se quiser, chamar uma interrupção. Tá? E aí a gente vem para o segundo ponto da aula de hoje. O que é uma interrupção? O chute é livre também. O que vocês me dizem? Watchdog não seria watchdog, Mariana. Watchdog é outra coisa. Já explico o que ele é. Olha só aqui, gente, o código do Tinkercad. Eu vou apresentar ele aqui para vocês. Apresentar a guia. Tá. Vamos entrar aqui. E eu já vou entrar aqui num circuitinho que eu meio que já montei aqui para a aula de hoje, tá? É um circuito bem simples. Aproveitando enquanto carrega, o watchdog, Mariano, tradução literal do inglês, óbvio, é cão de guarda.
que o cano de guarda do microcontrolador faz? Ele não deixa, ele é uma espécie de contador, realmente, mas ele é um contador diferente. Ele é um contador em que se você não ficar o tempo todo dizendo para ele, oi, eu tô aqui, ele vai resetar a tua CPU, tá? Periodicamente você tem, a gente costuma dizer, você tem que alimentar o seu watchdog, ou seja, você tem que setar um dos bits dele ali em 1. Qual a utilidade disso? Ele evita que o teu programa acabe caindo em um bug ou acabe caindo em um laço infinito ali. Porque se acontecer isso, tu não vai conseguir alimentar o watchdog. E se o watchdog perceber que ele não foi alimentado, ele vai lá e pum, reseta o teu microcontrolador. E às vezes tu tem um watchdog, salva o teu sistema de cair numa pane ou num reset que ele nunca mais sairia, entendeu? Parece fazer pouco sentido para nós que estamos acessando a placa do Arduino, mas quando tu está trabalhando com sistemas remotos, e principalmente quando tu está trabalhando em sistemas que a manutenção ela é um pouco mais difícil, o watchdog faz todo sentido. Beleza? Então aqui, ó, gente. Eu vou tirar o código que eu estava testando aqui. Ó a delicinha que já espera aqui para a aula de hoje. Vou tirar aqui. Tá. Eu vou falar isso, é um pouco óbvio, né, gente? Eu vou falar isso, mas é mais para ressaltar. Esse void setup e void loop não existe em linguagem C, tá? Nem em C++. Isso aqui é uma coisa, é uma estrutura que quem trabalha com Arduino faz. Mas o código main C, ele não deixa de existir, tá? Ele apenas está um pouco mascarado para vocês, tá? Bom, void setup vai ser uma ação que vai ser executada apenas uma vez. Void loop é o laço de repetição principal. Então, tudo que estiver nesse void loop vai ficar acontecendo ali, tá? O que acontece quando uma interrupção é chamada? Literalmente, gente, ele interrompe esse laço principal, seja o que for que eu estivesse fazendo nesse main, e pula para a função de interrupção. Ah, foi uma interrupção acionada pelo botão, então ele pula para a interrupção do botão. Foi uma interrupção acionada pelo timer, então ele pula para a interrupção do timer. Executa tudo que está na função de interrupção e volta para o loop principal. Entenderam o que é interrupção, gente? Ou tá um pouco nebuloso? Tem uma pergunta no chat. Volta de onde parou. Volta de onde parou ali no loop. Tá executando ali as instruções do loop, pipipi, pipipi, foi chamada uma interrupção. Pum, para ali naquele ponto, vai para a rotina de interrupção e executa ela. Vou abrir aqui, gente, um livro que foi indicado no material. Tá? Essa parte de interrupções, timers, ela é uma parte um pouco mais avançada, tá? Mas que para nós que trabalhamos com eletrônica, ela é uma parte bem fundamental, tá? Bem fundamental mesmo. Inclusive, quando tu escreve código para automação de processos, para controle de conversores estáticos, que inclusive é um dos focos do curso de eletrônica industrial, se usa muito interrupção. Muito. Por quê? Porque a interrupção ela só vai ser executada quando algum evento acontecer. Ela não vai ficar sendo executada ali indefinidamente como é no loop. Qual é a vantagem disso? Economia de energia algumas vezes, tá? E tu acaba liberando o processador para fazer outras tarefas que talvez ele tenha que fazer.
Então, deixa eu abrir aqui o livro que está indicado aqui no roteiro de estudo. Gente, a net tá ruim só pra mim ou pra vocês também. Não sei se algum de vocês usa a net aqui em Santa Maria. Porque pra mim tá terrível. A net é da Claro? É. É horrível. É horrível. Meu Deus, não era assim, Luana. Não era. Que horror. Esse livro aqui, gente, Programação com Arduino 2, Passos Avançados com Sketches, é um livro um pouquinho mais avançado do que a gente trabalha com Arduino. E ele tem uns tópicos muito interessantes, como programação de rede, processamento digital de sinais, como escrever bibliotecas e, que é o que nos interessa, interrupção e temporizadores, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui o que ele trabalha. Bom, vamos começar do mais básico, né, gente? Antigamente, quando nós queríamos verificar se um botão estava pressionado ou não, a gente fazia isso aqui. If digital read equal low, faça alguma coisa. Ou seja, se a leitura do pino for igual a baixo, isso aqui provavelmente é um botão que funciona por o up, né? Ele tem que fazer alguma coisa. E aí, esse teste era repetido toda santa vez que ele entrava no loop. Tá? Funciona, claro que funciona, mas tem maneiras nos microcontroladores em geral mais fáceis de você fazer isso. E uma delas é a interrupção. Tá? Então, no caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro mostrar para vocês como é que essa interrupção funciona e depois eu vou explicar os detalhes dela aqui no Arduino, tá? A gente vai fazer o seguinte, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou compartilhar agora essa guia aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, meus caros, é a gente definir que o pino 13 é a nossa saída, é onde está o meu LED, né? Então, input, 13 output. E aí, eu vou fazer um negócio diferente do que eu vinha fazendo. Ao invés de eu declarar o meu pino D2 como uma entrada, eu vou fazer isso aqui. 0. Eu vou chamar isso aqui de ISR botão. Esse meu aqui, ele é pull down. Então, rising. E pronto. É isso. Daí aqui embaixo, eu vou fazer isso aqui. Declarar uma variável aqui em cima do tipo bool. Status LED. Aí eu vou fazer isso aqui.
Eu vou só ver se isso aqui vai dar certo. Uhum. Nossa, o meu Tinkercad tá pela hora da morte. Mas tá funcionando aqui. Olha aqui, não chegou nem a 1 segundo de simulação ainda. Que horror! Isso. Isso. Tá. Tá funcionando. Vocês podem ver que quando eu aperto o botão, o LED acende. Quando eu desligo o botão, o LED apaga. Tá? O que aconteceu aqui? Tá? Esta função aqui, attach interrupt, ela faz o quê? Ela está avisando ao Arduino, aliás, que no pino D2, vocês já vão entender o porquê desse zero, que no pino D2, eu quero habilitar uma interrupção. A função que vai lidar com essa interrupção é esta aqui. E essa interrupção deve ser chamada on rising. Rising, em inglês, quer dizer subindo. Tá? Uma outra opção para esse caso aqui seria falling, que é descendo. Como assim? Quando eu pressionar esse botão, o nível de tensão nessa porta vai começar a subir. Tá? Quando esse nível de tensão começar a subir, a interrupção vai ser chamada. É basicamente isso que essa instrução quer dizer. E aí, quando a interrupção é chamada, tudo que estava sendo feito aqui no loop, que atualmente é nada, vai parar e ele vai ir direto para essa função de interrupção. Nessa função de interrupção, eu mudo a minha variável status LED. Essa exclamação aqui na frente quer dizer uma negação. Então, se a variável ela era false, agora ela vira verdadeira. Tá? E aí eu escrevo aqui no meu LED o que está nessa variável. Então, se ela era falsa, ela fica verdadeira, eu vou escrever verdadeiro aqui, ou seja, o valor 1. Quando eu entrar de novo nessa ISR botão, eu mudo esse status, fica falso, e aí eu apago o meu LED. Entenderam o que foi feito? Então, vamos ao parâmetro zero. Esse parâmetro zero é uma sacanagem. Eu confesso que fazendo essa aula aqui, eu acho que foi a única aula que eu planejei para vocês que eu olhei assim, meu Deus, como o Arduino complicou isso. Porque o correto aqui, gente, era o seguinte, ó. Era eu colocar aqui ou 2, tá? Ou D2, que seria o pino digital 2, né? Mas não. Aqui no Arduino, para você dizer que você quer habilitar uma interrupção no pino D2, você tem que escrever 0. É basicamente isso que esse parâmetro diz. Meio broxante, né? E se você quer habilitar a interrupção no pino D3, você tem que colocar um aqui. Que ruim, né? Nem um pouco didático. Inclusive, deixa eu mostrar isso aqui no livro aqui que eu recomendei para vocês a leitura. Dê uma lida nesse livro, gente. Ele é um livro muito bom, muito fácil de entender. Tá? Ó, ele mesmo diz, o primeiro argumento 0 é o número da interrupção. Faria mais sentido se esse número representasse um pino do Arduino, mas não é o caso. Tá? Daí ele fala aqui.
Gente do céu. Ele fala que a interrupção 0 corresponde ao pino D2 e a interrupção 1 corresponde ao pino D3, tá? E como é mostrado aqui eu não sei se é nessa tabela, se a tabela está aqui, acho que não. Vamos vir para outra página. Aqui. Como é mostrado aqui nessa tabela, ó, existem esses números de interrupção. A interrupção do pino D2 é a 0 e a interrupção do pino D3 é a 1. Isso no Arduino 1. No Arduino Leonardo se inverte as coisas. No Arduino Mega se fica um pouco mais confuso. O único Arduino que é lógico nesse sentido é o Arduino Dui, tá? Em que o número do pino é usado ao invés da interrupção, ok? Então, sempre que vocês ficarem com dúvida, acessa ali o meu material ou dá uma olhadinha aqui nesse livro que ele explica bem essa questão aqui para vocês. Tá? Que mais que eu tinha para comentar disso? Acho que por enquanto é isso. Ah, isso. Era isso que eu ia comentar. Sim, funciona só em 2 pinos, tá? E como raios que eu vou saber quais pinos que funcionam, né? Tem uma maneira. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui. Arduino. Eu vou compartilhar essa guia aqui. Deixa eu colocar aqui. Arduino Cleanup, eu acho que... Talvez eu consiga uma imagem boa para mostrar aqui para vocês. Aham. Nossa Senhora. Oxi. Eu não consigo enxergar nada dessa cor. Eu vou abrir outra imagem. Deixa eu ver aqui. Se essa aqui tá melhor. Tá melhor. Essa aqui sim. Ah, agora sim. Essa imagem tá bem boa. Acho que inclusive eu vou enviar ela para vocês aqui. Uhum. Mandei ali no WhatsApp de vocês. E aqui abriu. Tá todo mundo vendo aqui a imagem, gente?
Sim. Sim? Tá. Olha só, gente. Esse aqui é o número dos pinos segundo a placa do Arduino, tá? Esse aqui é a numeração segundo o microcontrolador. PB5, PB4, PB3, PB2, PB1, PD7, PD6, tá. E essas aqui, gente, são as funções que esses pinos podem ter, funções adicionais. Por exemplo, ó, esses pinos aqui, eles podem ser PWM também, mas eles também podem trabalhar, algum desses pinos aqui, com RxCX comunicação serial, ou como nesse caso aqui, ó, int0 e int1. O que significa isso? Significa que esses pinos aqui podem ativar uma interrupção dentro do microcontrolador, se forem configurados para tal maneira como a gente fez ali, tá? Então, todo esse pin map aqui é só para mostrar para vocês que esses pinos eles podem ter mais de uma função, além de serem entradas e saídas digitais ou entradas analógicas aqui do lado, tá? É importante a gente ter esse pin out aqui, sempre para a gente consultar quando for fazer qualquer modificação ou entender a funcionalidade de cada um desses pinos, tá? Vocês entenderam, então, gente, o que é uma interrupção? Vocês estão muito quietos hoje. Sim, não. Já sabe o que te espera, né, Douglas? Não sabe? Não. Refazer uma prova. Não, falando sério, gente, vocês entenderam, então, o que é a interrupção? Guilherme, o que se pronunciou? Pode perguntar, gente, pode falar. Na verdade, eu vou continuar a explicação com base no feedback de vocês. É que na real eu não vou dar uma resposta porque eu tenho que rever. Eu revi tua aula, mas eu preciso rever direitinho, certinho isso daí. Não, mas qual parte se refere? Essa aula de interrupção a gente entende por ela mesma, assim. Não precisa das outras, assim. Ó, geralmente... Basicamente vai ser uma variável que ele vai interromper o funcionamento da saída do Arduino, não é? Tá, vamos lá. Não é uma variável. Não é uma variável. Uma interrupção é qualquer evento... qualquer não, tem eventos específicos. É um evento que acontece que faz o processador parar dele fazer tudo que ele está fazendo e se dedicar para essa interrupção. No caso aqui, ó, a gente configurou o nosso Arduino para ele ter uma interrupção pelo botão D2. O que significa? Quando a tensão no botão D2, por isso que está o nome Rising aqui, quando a tensão no pino D2 começar a subir, o sistema do microcontrolador vai ativar uma interrupção. Quando ele ativa uma interrupção, ele para de fazer tudo que ele estava fazendo aqui no loop, seja lá qual for as atividades do loop, as tarefas do loop. E isso vai servir para o contador depois? Vai, depois eu explico por quê. Ele para de fazer as tarefas que estão no loop principal ali, tá? E vai para essa função aqui, que é a função de interrupção. Mas veja, ele só vai executar essa função de interrupção quando eu pressionar o meu botão D2. E é aí que está a grande vantagem das interrupções. Ela é um código que vai existir ali no teu microcontrolador, mas que só vai ser chamado em condições muito específicas. Nesse código que a gente está trabalhando aqui, essa condição específica é quando? Quando a tensão no pino D2, ou seja, quando a gente pressionar o botão, quando a tensão no pino D2 subir. Quando essa tensão sobe, ele chama essa interrupção aqui.
Seria a mesma ideia de uma flag, então. Seria a mesma ideia. Na verdade, interrupções trabalham com flags, inclusive. Trabalham muito com... Claro, tá mascarado, a gente não consegue ver isso, tá? Mas elas trabalham com flags. Tá? Bom, beleza. Qual é a grande vantagem disso, né? Se fosse fallen aí, no caso da mudança no pull down. Sim, sim. Mas olha uma coisa interessante aqui. É até bom tu ter mencionado isso, ó, Mariana. Eu vou iniciar aqui a simulação. Tu pode perceber, eu vou pressionar aqui o botão e eu vou manter pressionado, tá? Ó. Agora o meu ponteiro do mouse saiu. Mas eu vou manter pressionado. Tá pressionado. Mas tu pode ver que ele acendeu o LED porque a borda de subida foi para cima, tá? Quando eu pressionar de novo aqui, deixa eu colocar, ó, pressionei. Ele apagou o LED, tá? Vamos ver o que acontece se ao invés de rising eu colocasse falling, que é uma outra opção. E é as duas opções que vocês vão usar, gente, tá? As outras opções rarissimamente se usam. Iniciar a simulação. Eu vou pressionar aqui e eu vou manter pressionado. O LED não acendeu. Eu vou soltar agora o botão. O LED acendeu. Por que aconteceu isso? Quando eu pressiono o botão, a tensão no pino sobe. Mas eu não configurei agora, no caso, essa interrupção para ser ativada quando ela sobe. Quando eu mantenho o botão pressionado, ela continua em alto ali. Tá? No momento que eu solto o botão, a tensão vai para zero. Ou seja, há uma queda de tensão no pino. Quando ele detecta a queda de tensão no pino, pum, ele chama interrupção. Tá? Claro, se eu configurar ela como falling. Eu vou continuar deixando como rising aqui, mas só para vocês entenderem que existem essas duas opções. Tá? Tá entendido aqui, gente? Eu não sei se eu consegui resolver a tua dúvida, Mariana. Beleza. Show de bola. E é isso por interrupção de hardware, por interrupção externa, gente. É isso. Basicamente, vocês vão fazer a configuração do pino, e depois de fazer a configuração do pino, vocês vão escrever a rotina, que seria o que vocês têm que executar quando for pressionado o botão. Tá? Muito importante aqui. Muito importante. A rotina de interrupção, ela tem que ser rápida. Muito rápida. Tá? Por quê? Porque quando tu está executando uma rotina de interrupção, pelo menos no Arduino, em outros microcontroladores é um pouco diferente, tá? Mas no Arduino, tu deixa de executar tuas tarefas do loop e passa a executar somente as tarefas da interrupção. E se houver uma outra chamada de interrupção, digamos que tu configurou o interruptor D3 para também acionar uma interrupção, se houver uma outra chamada de interrupção, o microcontrolador, pelo menos o Arduino, o Atmega, ele ignora. Tá? Então a rotina da interrupção ela tem que ser uma rotina muito rápida. Ela tem que ser executada muito rapidamente. Tu entra nela e tu faz o essencial assim para te fazer e já sai dela. Aí volta no laço principal. Tá? Essa, digamos, é a política da boa programação das rotinas de interrupção. Certo. Beleza. Até aqui. Tá compreendido, gente? Até aqui vocês entenderam? Tem alguma dúvida? William, tá de boa? Sim, tá tranquilo.
Matheus. Eu vou ficar chamando mesmo. Se vocês não vierem conversar comigo, eu vou ficar chamando mesmo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar aqui no material, vou compartilhar a guia aqui do material. Tá? Aqui eu explico, né, para vocês o que é interrupção, como é que ela é acionada, tá? Por exemplo, o legal da interrupção é que não precisa que o processador fique analisando um pino para ver se o valor dele está alto ou está baixo, que era o que a gente costumava fazer. As interrupções também permitem que a gente não precise usar a função delay mais. Tu pode colocar isso, por exemplo, numa tarefa do timer. Okay? E para você trabalhar com a interrupção, ela é também, por isso que eu botei o nome ISR ali, tá? Interruption Service Routine. A gente costuma chamar o nome das funções que lidam com interrupção, ou funções de serviço de interrupção, tá? Tu precisa de duas coisas. Tu precisa definir quem é essa função, e tu precisa definir quem é a fonte dessa interrupção. No nosso exemplo aqui, a nossa fonte de interrupção foi a borda de subida do botão, conectado ao pino D2. E a função que lida com isso é a ISR botão, tá? Falo aqui também sobre essa questão que a ISR tem que ser rápida. E aí, depois disso, eu entro aqui no timer. E aí eu vou começar a explicar para vocês o que é o timer, tá? Só que a gente tem um probleminha aqui. Ao mesmo tempo que temos um problema, temos uma solução, tá? Para a gente trabalhar com timer, a maneira mais prática que existe é fazendo isso aqui. Colocando essa biblioteca fantástica, que ela evita da gente trabalhar com as configurações do microcontrolador diretamente, tá? Mas, quando vocês tentarem usar essa biblioteca, o Tinkercad, ele não trabalha com a biblioteca Timer1, tá? Ele não tem essa biblioteca. Então, as configurações de timer do Arduino, pelo menos no Tinkercad, não vão poder ser feitas com um código muito amigável. A gente vai ter que fazer isso alterando registradores do nosso microcontrolador. Tá? E aí, esse é um processo um pouquinho mais penoso, infelizmente. Tá? Eu vou ver se eu não acho aqui para vocês um vídeo que eu estava assistindo de timers. Na verdade, eu já tinha visto esse vídeo já fazia um tempo. E é o Great Scott. Não sei se vocês conhecem esse youtuber. Ele é um youtuber que trabalha muito com projetos de eletrônica, microcontroladores. E o cara explica muito bem mesmo. Aqui. Needs one second. Tá. O que acontece então, gente? Vamos agora trabalhar com timers. O timer, como o próprio nome diz, ele é um temporizador. Ele tem vários modos de operação dentro do Arduino, dentro do Atmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino. Tá? O primeiro modo que a gente vai ver dele é o chamado modo normal de operação. Como é que funciona o modo normal? O timer ele vai contando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o timer ele chega no limite de contagem dele, ele estoura. O que acontece quando o timer estoura?
Quando ele estoura, ele aciona uma interrupção e aí a gente cai na rotina de interrupção do timer. Tá? Ele se zera e recomeça essa contagem de novo. Tá? Is most of the time stuck inside the... Deixa eu só tirar esse som aqui. Eu quero ver quando ele mostra aqui uma imagem. Tá, beleza. Aqui. O que ele está dizendo? Ele vai mostrar aqui que o timer ele tem um registrador dentro dele. Tudo em microcontroladores são registradores, tá, gente? Tudo. Todas as configurações do micro são registradas, são colocadas em registradores. Inclusive algumas variáveis de trabalho dele. Uma dessas variáveis de trabalho do timer é chamada de TCNT1. Esse 1 ali se refere ao número do timer. No Arduino nós temos 3 timers. Timer 0, timer 1 e o timer 2. A gente vai usar o timer 1, porque conforme eu mostrei ali no material de vocês, ele é um dos timers menos utilizados nas funções do Arduino. O timer 0, por exemplo, ele é utilizado na função delay, na função millis e na função micros. O timer 1, ele só é utilizado na biblioteca de servomotores, que a gente não vai utilizar aqui. E o timer 2, ele é utilizado na função tone, que é uma função que a gente usa para produzir um som específico lá no buzzer do Arduino. Tá? E como é que o timer funciona? Basicamente é o seguinte, gente. A cada ciclo de clock, ele vai incrementando o valor dessa variável, tá? Como mostra aqui na figura, ó. A cada aqui ele não está mostrando os ciclos de clock, né? Mas a cada ciclo de clock, o valor dessa variável vai subindo, 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 até o momento que ele chega aqui no topo, no valor máximo dela, tá? O valor máximo dessa variável, como ela é de 16 bits, esse registrador, é 65.536, tá? Então, quando esse timer contar 65.536 pulsos de clock, ele vai fazer duas coisas. Ele vai resetar o seu valor de novo, para recomeçar essa contagem. E a outra coisa que ele vai fazer é ativar esse TOV1. Esse TOV1 é um registrador que significa registrador de overflow, ou registrador de estouro do timer. E quando esse registrador de estouro do timer ele é levantado, acontece uma interrupção. Tá? E aí a gente faz o que a gente quiser nessa interrupção dele. Tá? Por exemplo, digamos que a gente configure o timer, e eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso. Digamos que a gente configure o timer para que ele estoure a cada 1 segundo. A gente consegue fazer isso. Quando ele estourar nesse 1 segundo, a gente pode fazer com que ele peça para piscar um LED. Ao invés da gente colocar um código ali com delay, pipipi, popopó, a gente pode simplesmente configurar um timer para ele estourar a cada 1 segundo e aí mudar o valor que eu tenho no LED. Entenderam a ideia, gente? Se não entenderam, perguntem e vamos discutindo, pessoal. Tá. Eu vou colocar um código aqui para vocês entenderem. Vou começar a escrever aqui.
não se afiem tanto ao que está no código, se afiem mais ao que ele vai fazer, tá? Eu vou tirar aqui a interrupção de botão. E eu vou tirar esse aqui. Não vamos trabalhar com botão, vamos trabalhar só com LED. Isso aqui é uma configuração, gente, bem modo antigo. A gente vai mudar diretamente os registradores que controlam esse timer, tá? Deixa eu ver aqui, para que o estouro ocorra em 1 segundo. Tá. E eu vou colocar aqui embaixo a função que executa o estouro do timer. Uhum. Beleza. Aqui, ó, Mariana, eu fiz a configuração do timer, tá? Esse timer aqui, ele está configurado de uma maneira que ele vai contar de 1 em 1 segundo. Ou seja, que ele vai estourar de 1 em 1 segundo. Quando ele estoura, ele está configurado através dessa instrução aqui para ativar uma interrupção. Quando ele é estourado, ele pula tudo isso aqui e ele vem para a interrupção do timer, tá? Isso aqui é um nome padrão de interrupção, tá? A gente não vai mudar aqui o nome padrão da interrupção de timer. Daria para se fazer isso com a biblioteca do Arduino, como a gente não consegue trabalhar com a biblioteca aqui no Tinkercad, vamos ter que trabalhar com o valor padrão dela, tá? Isso aqui se encontra no datasheet, inclusive, do Atmeg. Aqui eu tenho uma instrução para reinicialização do timer, depois eu explico ela. E aí, aqui nessa instrução aqui, eu estou só mudando o status do LED. Então, olha o que acontece quando eu coloco para rodar. Chegou em 1 segundo aqui, o LED acendeu. Quando passar o próximo segundo, o LED vai apagar. A cada 1 segundo, eu caio nessa rotina de interrupção aqui. Tá? Eu configurei esse timer para que a cada 1 segundo eu caia nessa rotina aqui. Ele para o que ele estiver fazendo aqui no loop e vai para a rotina de interrupção do timer. Entendeu, Mariano? Se não entendeu, pode perguntar. Guilherme, o que tu acha? Isso, uma interrupção gerada por contador. Uma interrupção que ocorre em tempos bem definidos. Professor, minha dúvida é como a gente vai colocar isso na prova, sabe? Tipo, tu não vai pedir só isso. Daí tu vai pedir para nós implementar com outra coisa, daí em vez de usar delay, a gente usa um timer. Vai ser por aí? Ou Eu ainda não pensei, eu acho que eu vou liberar para vocês uma lista de exercícios adicionais, tá? Para a gente ver isso. Na lista de exercícios aqui que tem isso é até uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui.
Tá. Assim, ó, gente. Ali na lista de exercícios, eu pedi para vocês para trabalharem com PWM também através de timer, que eu ia abordar na aula de hoje. Não vai dar. Eu tentei configurar o timer do Arduino para trabalhar com PWM, explicando para vocês, o PWM que vocês veem gerado na porta, ele é feito através dos módulos de timer, mas as funções do Arduino mascaram isso para vocês, tá? Mas eu configurando diretamente com os registradores aqui do timer, não deu certo, cara. Não deu, o Tinkercad bugou legal e não funcionou. Tá? Então a gente vai trabalhar só no esquema de overflow no esquema de estouro desse timer, tá? A gente não vai fazer ele trabalhar no modo PWM. Então aqueles exercícios de PWM ali da lista, vocês nem tentem fazer, gente, que vocês não vão conseguir fazer no Tinkercad pelo menos, tá? Que mais, pessoal? Vocês mandam. Vamos dar uma olhadinha, tá? Na configuração disso, ok? Aqui no caso, o que eu fiz foi configurar esse timer para que ele estoure de 1 em 1 segundo, tá? A maneira como ele está configurado aqui me permite fazer isso. O que vai acontecer agora, gente, é o seguinte. Vamos dar uma olhadinha. O que é essa configuração que eu fiz aqui, tá? Para tentar entender pelo menos um pouco sobre o que são os registradores e como que esses registradores do Arduino trabalham, tá? Eu vou abrir aqui um material que eu considero pouco didático, mas que é um material mais completo para isso, que é o datasheet do microcontrolador. Não sei se vocês já chegaram a abrir o datasheet de algum microcontrolador alguma vez, assim. Não, Mariana. Esse código aqui é um código que vocês nunca viram. Não é tão simples de entender, não. Eu vou explicar ele para vocês. Tá? Não tentem entender por enquanto essa configuração que eu fiz aqui, configuração do timer 1. Eu vou explicar ela agora, tá? Mas depois vocês vão ter que levar um tempo para digerir isso, tá? Não é uma explicação muito simples assim de primeira. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que através dessa configuração aqui, tá? Vocês não estão vendo meu ponteiro de mouse. Através dessa configuração aqui, vocês configuraram o timer para ele estourar a cada 1 segundo. E essa instrução aqui habilita a interrupção do timer. Então aqui a gente configurou ele para estourar a cada 1 segundo, e aqui a gente habilitou a interrupção dele. Tá? Beleza. Vamos vir aqui no sumário.
Esse datasheet aqui do Atmega, ele até que não é um datasheet tão comprido assim, ele tem 294 páginas, tá? É um datasheet até relativamente curto. Tem microcontroladores que tem um datasheet de até 1000 páginas, bem maiores, tá? Para quem não é muito da área de eletrônica, gente, datasheet, ele é um manual de instruções daquele circuito integrado que tu tá comprando, tá? Esse datasheet aqui é do Atmega 328P, que é o microcontrolador responsável pelas funções do Arduino, responsável pelo processamento do Arduino. Tá? A gente não costuma ler ele, porque as funções do Arduino, eles já configuram os registradores desse microcontrolador para nós. Então, por exemplo, quando vocês escrevem ali pinmode 13 output, ele vai lá e vai mudar todos os registradores relativo ao pino 13 para que ele trabalhe como saída. Não é uma mudança tão simples. Tá? Porque aqui nós vamos estar trabalhando a nível de máquina. Então, toda a configuração passa por esses registradores. Tudo. Tá? Então, eles são cheios de detalhes. Por exemplo, aqui. Vamos abrir aqui o índice. Vocês podem ver aqui, ó. Ele fala como é que funciona a memória, como é que funciona o núcleo de processamento, como é que funciona o clock, gerenciamento de potência, reset, controle, interrupção, portas de entrada e saída, os timers, a interface serial e tudo que de periféricos que esse microcontrolador tem. O microcontrolador, gente, ele é um sistema muito grande. Ele é um sistema muito complexo dentro de um chip. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Vamos entrar aqui no timer 1, que é um dos periféricos dele. Tá? Aqui ele fala aqui mais ou menos como é que esse timer funciona. Ele fala que é um timer de 16 bits. Aqui é a unidade de controle desse timer e como essa unidade funciona. Não nos interessa muito isso agora. Aqui é um ponto de interesse. Gente, outra coisa, não tem em português. Datasheet em português é coisa assim, ó, raríssima. Tá. Vamos ter que trabalhar com inglês, não adianta, não tem como escapar. Aqui ele está funcionando. Aqui ele está descrevendo que o principal registrador, que é o que conta os clocks, é o TCNT1, tá? E ele, basicamente, aqui ele está dizendo para nós também quais são os outros registradores envolvidos no processo de configuração deles, tá? Aí ele explica mais ou menos os modos que esse timer pode trabalhar. Ele vai começar a explicar aqui. Aqui, modos de operação do timer, tá? Não vai dar tempo de eu explicar para vocês cada um desses modos. O único modo que eu quero que vocês trabalhem, que nós vamos trabalhar na disciplina, é o modo normal. Mas não existe só o modo normal. Existe o modo normal, o modo Clear Time on Compare, que é o modo CTC. Existe o modo PWM, que é o modo que a gente usa quando a gente quer gerar um sinal PWM. Esse aqui se chama Fast PWM, que é o PWM rápido, que é o PWM com maior frequência que tu consegue atingir. Tem o PWM também Phase Correct, que é aquele PWM centralizado no meio, assim, para conversores que tem algum problema de ressonância ou que tem algum problema de sincronia. Tá? Isso depois a gente vê em eletrônica de potência. E tem um outro modo de PWM que permite que a gente mude a fase e a frequência do PWM. Tá? Tem muita coisa. Mas isso não nos importa agora. O que nos importa é como é que a gente vai fazer a configuração disso. Bom, tem alguns registradores que tu trabalha para fazer essa configuração. E um deles é o TCCR1A. É assim que funciona a configuração de um microcontrolador na unha. Tu vai pegar esse registrador aqui
e vai alterar bit a bit dele para fazer com que o teu timer funcione da maneira que tu quer que ele funcione, tá? Basicamente é isso. Nesse caso aqui, ó, gente, vocês podem perceber que existem, por exemplo, aqui os pinos com um A e com um 0, com um B1 e com um B0, tá? Esses bits, eles nos servem para quê? Digamos que a gente queira que os eventos do nosso timer, por exemplo, estourou, subiu, desceu, sejam apresentados numa porta de saída. Vocês podem apresentar configurando esses pinos aqui. Como a gente não tem esse interesse, como a única coisa que a gente quer é que o timer estoure e habilite uma interrupção, a gente deixa esses pinos 0 e 0. Tá? Por isso que aqui no Tinkercad a gente inicia essa configuração do TCR1A em 0. A gente vai zerar todo esse registrador aqui. Tá? Essa WGM1 e WGM10 a gente também põe em 0 porque não tem interesse para nós nesse momento. Tá? O modo que a gente quer que o nosso timer trabalhe é o modo normal. Tá? É o único modo que a gente vai trabalhar com ele. Então, para isso, a gente tem que zerar todos esses bits aqui. Por isso que a gente zerou os caras desse registrador aqui. E por isso que a gente vai zerar a maioria dos caras do segundo registrador de controle dele. Que é o TCCR1B. Tá? Vamos zerar esse cara aqui, vamos zerar esse cara aqui, porque é pedido ali na tabela dele, tá? Que os WGM 3, 2, 1 e 0 são zerados, mas eu vou explicar para vocês esse cara aqui. CS12, CS11 e CS10. O que são esses bits? Tá? Esses bits, eles controlam uma coisa chamada de prescaler do nosso timer. Vocês já ouviram falar de prescaler? Tem alguma ideia do que ele seja? Não. Seguinte, ó. O clock do timer tem processadores. O processador usa muito prescaler. O clock do timer, ou seja, a contagem de tempo dele, é ditada pelo clock da CPU. Devo lembrar para vocês que o clock da CPU do Arduino é 16 MHz. O que significa 16 MHz? Significa que em 1 segundo ele vai clocar 16 milhões de vezes. Por que isso é um problema para nós? Veja, digamos que vocês queiram, pessoal, que o timer de vocês conte 1 segundo. O timer de vocês tem um registrador, eu vou até escrever aqui, registrador do timer 1, de 16 bits. 16 bits conseguem contar. Deixa eu fazer uma conta aqui para não estar. É 2 elevado na 16. 65.536. Eu vou botar 65.535 porque a gente não conta. A gente conta o zero, aliás. Tá? 1 segundo com o clock do processador tem 16 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vocês entenderam, gente, que o clock do processador acaba sendo um clock muito rápido para o nosso timer? Vocês conseguem entender isso? Pelo menos para nós contar 1 segundo, ele é um clock muito rápido. Demais. Tá? Então, para que a gente consiga fazer com que o timer conte mais devagar, a gente usa uma coisa chamada prescaler. O que o prescaler faz? Gente, literalmente, ele pega o clock do processador e divide por algum número.
Nessa configuração que a gente fez, a gente pegou o clock de 16 ENA6 e dividimos por 1024. Tá? Isso vai fazer, eu vou até digitar aqui, usando pre-scaler de 1024, o clock do timer fica 15.625 kHz. Ou seja, em 1 segundo, o timer conta 15.626 ciclos. Por que isso é bom para nós? Porque aí eu sei que eu não vou estourar a minha variável de contagem, que é de apenas 16 bits. Tá? Escrevi errado os ciclos aí. Por isso a importância desse pre-scaler. Ele diminui o clock do processador. Na verdade, ele divide o clock do processador. Entenderam aqui o que é o pre-scaler, gente? Sim, não, no caso, o computador fica mais lento. Não. Esse é o bom do pre-scaler. Esse pre-scaler, Mariano, ele serve apenas para o timer 1. E timer 1 ainda, nem para os outros timers, é só para o timer 1. Então o teu processador vai ficar rodando lá a 16 MHz, mas o teu timer, ele vai ficar rodando em uma frequência muito mais baixa. Tá? Essa é a ideia dele. Porque se eu trabalhasse na mesma frequência que o meu processador, eu ia estourar a minha variável de contagem rapidinho. Por isso que eu tenho que diminuir a frequência que chega no timer. E para isso que eu uso o pre-scaler. Tá? Então, por que eu estou explicando tudo isso? Nesse registrador aqui, eu tenho esses bits aqui de configuração Input, Capture, Noise Cancel. Input é Capture, Edge, Select, que a gente não vai trabalhar com ele, então eles ficam em 0. Tá? O Input Capture é outro modo do timer. Temos esses pinos WGM13, bits WGM13, WGM12, que nós vamos deixar em 0, porque, segundo a tabela aqui em cima, ó, segundo a tabela aqui em cima, para eu trabalhar no modo normal com o meu timer, tá? Eu tenho que zerar todos esses pinos aqui, WGM13, WGM12, WGM1, WGM10. Esse 1 e 10 estão no outro registrador, e esse 13 e 12 estão no registrador que eu estou mostrando agora para vocês. Tá? Então tá. E esse CS1, CS12, CS10 e CS11, eles são os registradores que controlam como esse pre-scaler funciona. Tá? Então, para eu, por exemplo, fazer um pre-scaler de 1024, eu tenho que configurar o CS12 como 1 e o CS10 como 1. Voltando ao Tinkercad. Quando eu vou fazer, portanto, a configuração desse registrador aqui, eu aviso para ele que o registrador 10 vai ficar em 1 e que o bit CS12 também vai ficar em 1. E aí eu envio essa informação para esse registrador. É assim que a gente faz, gente, a alteração bit a bit de um registrador. Tá? Eu vou só pegar uma coisinha ali para eu tomar e eu já venho aqui, gente.
E aí, gente? Tá entendido aqui esta parte da configuração do timer? Do timer 1? Quando vocês tiverem que usar esse timer, pelo menos aqui na disciplina, no modo normal, essa configuração ela não muda. Então vocês vão ter que simplesmente copiar e colar esse código, tá? Talvez essa aqui mude. O que é essa configuração aqui? Vejam, gente. Quando eu configurei o pré-scaler para 1024, ou 1023, peraí, 1024. Tá. Quando eu configurei o pré-scaler para 1024, que nem eu botei ali no chat para vocês, o clock do processador ficou 15.626 kHz. O que significa? Significa que em 1 segundo eu vou colocar 15.626. Tá. Qual é o problema disso? O problema, gente, é que o meu timer, ele só vai estourar, ele só vai habilitar a minha interrupção em 65.535. Então, esse timer, por esse clock que eu coloquei nele, com esse pré-scaler, ele só vai me estourar depois de 1 segundo. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele estoure em 1 segundo. Tá? Então, uma maneira da gente configurar isso para que ocorra em 1 segundo, é a gente carregar um valor no nosso registrador de contagem. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma continha aqui, em que eu peguei o valor máximo do timer, que é 65, aqui está errado, é 65.535, e diminuí de 16 MHz por 1024, que no caso é por causa do meu pré-scaler aqui, tá? Dividido pela frequência de 1 Hz. Ou poderia colocar multiplicado pelo tempo que eu quero trabalhar aqui. Acho que fica até melhor. Aqui eu colocar assim, 16... Eu vou até colocar aqui para vocês entenderem melhor. Menos 16 MHz dividido por 1024, que é o número de ciclos, multiplicado pelo tempo que eu quero que ele estoure. Tá? Deixa eu ver se vai ser isso mesmo. É isso mesmo, tá? E aí, isso aqui deu 49.911. Ou seja, eu já carrego o contador do meu timer com esse valor aqui, 49.911. Esse valor aqui, esse X aqui, quer dizer que ele está em hexadecimal, tá? Eu acho que não faria mal eu, inclusive, carregar o valor em decimal aqui. Vamos só fazer um teste. Vamos esperar 1 segundo. Uhum. É isso aí. Tá certinho. Eu vou tirar esse valor em hexadecimal aqui e vou deixar o valor em decimal mesmo. Beleza. Tá? Daí, toda vez que esse timer estoura, ele para o que ele está fazendo aqui no loop, se estiver fazendo alguma coisa, né? E entra nessa interrupção do timer. Tá? Primeira coisa que ele faz quando ele entra nessa interrupção do timer é recarregar a variável de contagem. Tá? E aí, logo depois disso, ele executa o que ele tem que fazer, o que tu quer que ele faça periodicamente. No caso, a única coisa que eu coloquei aqui para ele fazer periodicamente é fazer esse pisca do LED, tá? E aí, a cada 1 segundo, esse LED vai piscar. Que nem está acontecendo aqui agora na simulação.
tá? Quais são as variações, então, gente, que eu vou pedir para vocês na avaliação? Eu vou pedir para que vocês trabalhem com interrupções por botão. Sem dúvida nenhuma eu vou pedir isso, tá? Independente do teste de vocês, todos vão envolver interrupções. Acho interessante que vocês aprendam a trabalhar com o pré-scaler aqui e com essa recarga aqui do registrador de tempo, para que vocês consigam fazer com que esse timer estoure no tempo que vocês querem que ele estoure, tá? E que vocês aprendam a trabalhar com essa rotina de interrupção. Aqui, na verdade, não tem muito mistério, tá? Vocês põem o código aqui que vocês querem que ele execute de forma periódica e só tomem cuidado que ao entrar na rotina de interrupção, vocês recarreguem aqui o contador dele para o nível que vocês queiram, para o tempo que vocês queiram que ele conte, tá? É só esses os cuidados que vocês vão ter que tomar. Eu sei, tá? Eu sei que trabalhar com configuração de registradores é bem menos didático, é bem menos objetivo, tá? É uma configuração um pouco mais pesada de trabalhar. Eu, particularmente, fiquei bem decepcionado com o Tinkercad por ele não me permitir trabalhar com a biblioteca Timer One, que com a Timer One eu simplesmente colocava ali o tempo do timer em segundos e qual timer que eu queria trabalhar, e pronto. Ele fazia tudo para mim. Bem simples, sabe? Mas o Tinkercad não me permitiu trabalhar com isso, então, paciência. Vamos trabalhar só no modo normal do timer mesmo, e com configuração através de registrador, tá? Dependendo do microcontrolador que vocês vão trabalhar futuramente, às vezes vocês vão precisar fazer os ajustes deles, ou as configurações deles diretamente com registradores. E para vocês entenderem o que os registradores fazem, e como que vocês vão trabalhar com eles, não adianta, gente. É ler o manual do datasheet e entender isso. Tá? É pouco didático, mas é a realidade de muitos microcontroladores. E no momento que tu começa a entender o que são os registradores, como que eles trabalham, as maneiras como eles trabalham, vocês vão ver que essa forma de trabalhar se repete em outros microcontroladores. Talvez com bits diferentes, talvez com formas de configurações diferentes, mas se repete. Tá? Eu conheço pré-scaler, por exemplo, porque no TIVA a gente trabalhava muito com pré-scaler. Tá? Eu conheço as configurações de timer, porque também no TIVA a gente trabalhava com muita configuração de timer, que era o outro microcontrolador que eu trabalhava. E quem já trabalhou com PIC, muito provavelmente já desenvolveu algumas configurações utilizando ali o uso direto dos registradores, que é bem comum no PIC, tá? E aí, gente? Que mais que manda? Nenhuma pergunta a mais, gente? Na próxima semana vai ter aula, professor? Vai. Próxima semana, se eu não me engano, está previsto aula de exercícios, né? Eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Acho que é. Deixa eu dar uma olhada aqui no plano de ensino. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Dia 19/8, aula de exercícios. É isso aí, pessoal. E aí depois vem a segunda prova, tá? Então, assim, gente, estudem bem o material. Se não começaram a estudar, já comecem hoje a fazer os exercícios. Tentem entender bem isso. Eu acho que eu vou fazer uma nova lista de exercícios para vocês, para treinar vocês melhor para a prova, tá? E também para consolidar melhor o conhecimento de vocês, tá? Os exercícios PWM, ali da parte de timers, não façam, não vai funcionar. Façam só os exercícios que envolvam a temporização, tipo ligar um LED, desligar um LED a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, tá? Façam só esses. E é isso. Tá, pessoal?
Qualquer dúvida, se vocês quiserem, inclusive façam isso com uma certa antecedência da prova, quiserem me chamar ali para um chat no Discord, vamos fazer uns exercícios, vamos tentar desenrolar algum programa junto, me chamem ali, tá? Sabem que sou bem acessível para essas situações, tá? Mais algum questionamento, alguma dúvida, gente? Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar da aula de hoje para vocês, tá, gente? Obrigado pela atenção de vocês e qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá? Podem me chamar ali ou no Discord. Feito, professor. Prova é dia 24, sim, Luana. Dia 24, isso. Tá? Feito, gente. Valeu, Douglas. Até mais.